Lendo as duas histórias do livro, que são histórias que todo mundo sabe, e como assim, assim, essas duas do livro foram as histórias mais chocantes que você teve que lidar? Ou você, além dessas, você teve que lidar com outras que, por exemplo, você não fez o livro? Então, quando eu fiz o livro da Suzane é assim, é a história dela, que é uma história que todo mundo conhece, tá aí um livro que já sai com spoiler, porque tu sabe como termina, mas para ele ficar atrativo, eu resolvi contar outras histórias de criminosos que cruzaram com a vida da Suzane e dos irmãos Cravinhos, que são os executores do crime. Então essas histórias, tem histórias inclusive que as pessoas até dão um feedback dizendo assim: "Nossa, o que a Suzane fez é fichinha perto do que outras pessoas aqui no livro fizeram". Hum. É o que essas pessoas contam. Mas para eu escolher as histórias que entrariam no livro, que aí eu pesquisei muitas histórias, algumas ficaram de fora. Tem muitas histórias assim que se eu não tivesse lido no processo, conversado com o promotor, eu não teria acreditado. Sabe, histórias assim, violentíssimas. Inclusive tem uma de um garoto não, já um jovem de 19 anos, aqui no interior de São Paulo, ele matou o pai dele com quase 100 facadas, Quase 100? quase 100 facadas, todas aqui na região do peito, no abdômen, e depois ele arrancou. Ele tirou o intestino do pai inteiro. O intestino é um negócio gigante, Gigante. né? Mais de 10 metros tem, né? É, acho que é. E ele pegou, cortou o intestino e escreveu assim: foda-se com o intestino do pai. Quando o promotor me contou, eu não acreditei nisso. Eu só acreditei Nossa, isso daí mesmo é mega. quando eu fui ver quando eu fui ver o processo que aí tinha as fotos da perícia. E qual foi o motivo? Era, cara, não tem um motivo específico, sabia? Não tem, Como? assim, esse tipo de crime, o pai que mata um filho que mata um pai, se não for uma coisa muito repentina, ele tem um gatilho, ele tem assim tipo, a Suzane, por exemplo, conta, quer dizer, ela conta não, mas os especialistas dizem que é um tapa que o pai dela deu no rosto dela no Dia das Mães, sacramentou a decisão dela matar o pai. Por exemplo, nunca o pai tinha batido, e era uma data simbólica, e ele tinha ameaçado, enfim. No caso desse garoto, ele vivia num relacionamento abusivo. Então ele vivia num relacionamento altamente abusivo, o pai era muito tóxico, a mãe era negligente. Então é uma engenharia. É uma engenharia. É igual um avião quando cai, não tem só um motivo. Sim, É uma é uma combinação. combinação de É uma coisas. combinação. Vai ter um fatorzinho ali que pode ser crucial. Mas uma inabilidade do piloto, por exemplo, que vai tudo alimentando ali uma falta de visibilidade, coisas pequenas que vão contribuindo. Um crime dessa envergadura é a mesma coisa. Os especialistas dizem que é uma engenharia que começa, inclusive, é uma empreitada que começa com a planta, Hum. e depois tem toda uma engenharia que vai sendo construído pouco a pouco. Tem um tipo de coisas que vão sendo arquivadas, tipo assim, muita humilhação. Tem um seriado da Netflix que se chama, acho que é Yuna Bomber, que é o perfil lá daquele serial killer lá dos Estados Unidos que mandava Mandava cartas cartas pra. Sim, explosivas, sim. que era coisas assim, né? Eu assisti aquilo um tempo atrás na Netflix. Você via a infância do garoto ali, tipo, ele era muito humilhado, ele era torturado, ele era vítima de muita chacota na sala de aula. Cara, isso, se você for nessa conjunto de coisas que leva uma pessoa a fazer um ato bárbaro como esse, tá incluído isso aí. Você tem que levar em conta isso. Entendi. É aquela assim, vai vai regando um pouco, vai. Sim, sim. Outro a- dia eu vi aí no TikTok da vida, que eu acho que é a plataforma mais. Tu estava até aí chamando as pessoas pro TikTok, eu acho a plataforma mais tóxica que tem depois do Twitter, Ah, tá. Pensei que mas você ia falar não, Ah, tá. mas o TikTok, né? Eu vi outro dia lá um garotinho, sei lá, de 9 10 anos, aí tava na escola um coleguinha filmando, óbvio. Aí um foi por trás, puxou
o short dele, o menino ficou nu. E eu não sei o que eles fizeram, que o menino não conseguia subir o shortzinho. E era assim um coro de gente rindo, aquele riso de zombaria, sabe? O menino sendo humilhado e as pessoas se divertindo com isso. No próprio TikTok as pessoas ficavam kkkk, não sei o quê. É assim que nasce uma pessoa revoltada. Isso é o tipo esse tipo de humilhação, esse tipo de chacota, ela não desaparece quando o vídeo é apagado. Esse tipo de chacota, ela fica no arquivo. Isso não sou eu que estou te dizendo, não. Sim. Isso é o que os especialistas, os psicólogos forenses me falam. Esse tipo de humilhação, ela fica guardada no arquivo, ela fica guardada num congelador que mais para frente ela vai ser desarquivada. Isso explica muito aqueles garotos nos Estados Unidos que entram com arma e saem atirando na sala de aula inteira. Tipo, tu fica, matou não sei quanto. Realmente é triste, mas o que levou esse garoto a fazer isso? A gente teve aqui no Brasil, naquele Sim, caso aquele lá no interior ou aqui, né? Aqui, Suzano, né? Suzano. Suzano, é. Sim. Essa história, você começou a mexer ou não? Não, eu tava noutra história, que tem muito isso assim, né? Quando essa história foi muito repentina, o jornalista que tá na vez ali. Acho que eu tava até viajando quando aconteceu. Mas é isso.